Chegamos no dia em que Brasília pega fogo. Tá pegando fogo, bicho! O ex-juiz Sérgio Moro pede demissão e agora também é ex-ministro. O exército de apoiadores de Bolsonaro sentiu o golpe. E as tags em defesa de Bolsonaro não tiveram força para subir aos trending topics do Twitter. Até quem já esperava um pedido de demissão se surpreendeu com a delação premiada de Sérgio Moro. O ex-ministro disse que o presidente tentou interferir em investigações sigilosas. É mais um casamento que termina em divórcio e briga por causa dos filhos. O presidente fala à nação, mas está cada vez mais isolado. Um ex-presidente pede a renúncia do atual. Instituições falam em impeachment, o Congresso Nacional quer abrir uma CPI e o povo brasileiro olha assustado para os quartéis enquanto tenta sobreviver à pandemia. Eu sou o Guto Abranches e o Clique Tube News está no ar. Eu sei que vai parecer meio de mau gosto, mas é uma tentativa de informar de uma forma minimamente mais arejada. Começar essa edição contando uma piada de brasileiro. Então hoje, o Manuel e o Joaquim, dois portugueses, estavam à janela da casa deles, 6 metros de distância um do outro, usando máscaras, usando luvas. Vira-se Manuel e diz para Joaquim: "Você viu a tragédia no Brasil?" "Eu vi, Manuel. Mais de 400 mortes num único dia. O governo vai fazer alguma coisa, é claro." "Essa é a tragédia, Joaquim. O presidente trocou o ministro da Saúde e quis interferir numa investigação sigilosa do Ministério da Justiça, em que o alvo principal poderia ser exatamente um dos filhos dele." "Opa! Isso com certeza é intriga da oposição." "Não, Joaquim. Foi o próprio ministro que se demitiu." "Ora, pois, estes brasileiros são os piadistas." A situação política do Brasil tá com essa cara aí, tá bem desse jeitão. Uma piada muito, sem nenhuma graça. E que acaba, de um jeito ou de outro, tirando o foco daquele que deveria ser o maior objetivo, o maior desafio, e concentrar as maiores atenções e os esforços todos possíveis, que é livrar as pessoas do risco, que é o coronavírus. Salvar vidas. Para as famílias dos mortos, não há motivo nenhum para rir desse momento que é tão trágico. Para quem está na fila do respirador, esperando uma vaga para sobreviver, uma crise política como essas, e com essas proporções, só diminui as chances de sobrevida. Mas será que dá para levar esse país a sério? Tem horas que a gente fica... Qual é a sua opinião? A gente fica se perguntando. Eu quero te dar um elemento para você pensar antes de responder. Só para te ajudar a pensar, para você concluir o que for, enfim, do seu alvitre, da sua decisão. Você se lembra daquele apresentador de um programa sensacionalista da TV que faz muito sucesso nas redes? É um que é bem chamativo, assim, bem espalhafatoso. Esse cara aí ficava o tempo inteiro, se você se recordar, atacando aqueles que defendem o isolamento social. Só que parece, ao que tudo indica, que ele foi obrigado a mudar de ideia. Você é jornalista que manda o povo para ir para casa, por que você não fica? Em casa também? Você não é um exemplo? Eu digo desde o início, eu tenho que trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu e minha equipe. Mas você que orienta o povo a ficar em casa, ou é a opinião lacradora de novo, né? Fica em casa aqui, eu vou para a rua. Não faz isso. Ei, gente rica mandando o pobre ficar em casa é muito bom, é muito prático. Eu vou continuar enricando, você se lascando, e daqui a pouco eu estou com um monte de escravo a meu dispor. É por isso que este Brasil está do jeito que está, gente. Sabe por quê? O seu parlamentar aí, pergunta se ele diminuiu 1 centavo do salário dele. Pergunta se ele diminuiu o salário do assessor dele. Pergunta se ele diminuiu. Pergunta se o Supremo Tribunal Federal algum teve a decência de dizer assim, olha,
o Brasil está passando dificuldades, metade do meu salário, quero não. Troca em remédio, se é que tem, sei lá, o respirador, em maca, ambulância, seja o que for. Cesta básica, ninguém faz isso. O seu parlamentar não faz isso com você. Ei, no meu não. No meu, ei, no meu não tem nada a ver com isso não. Agora o meu, seu otário. Se a gente não for inteligente, nós vamos estar igual a Venezuela, comendo cachorro, comendo gato. Acorda, Brasil, pelo amor de Deus. Acordem, pelo amor de Deus. A lacração, fica em casa, mas não deixe de ver o Big Brother. Fica em casa, hoje tem paredão, fica em casa. É uma mensagem para você que não acreditou e não entendeu. Essa mensagem é para você, mas você não entendeu. Nunca mais que o Big Brother teve a audiência que está tendo hoje, rapaz. Nunca. Estava no fim, aquele estava no fim. O povo voltou a assistir, trancado dentro de casa, e a informação. Fica em casa. E outra. Novos números de mortes. 9 números mais mortos. 10, agora não, era 11. Não, aumentou para 12. Agora 15, 20 mortos. Para com isso, imprensa desgraçada. Para com isso, imprensa desgraçada. Para com isso, cheirador de pó. Tu quer matar antes da gripe chegar, antes do vírus chegar. Isso é assassinato que vocês estão fazendo. Vou dizer de novo. Assassinato. Quem também parece meio descoladão da realidade é o filho do presidente Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro. Ele, não por acaso, um dos prováveis principais alvos das investigações em curso por parte da Polícia Federal, investigações que tocam ali em ataques a autoridades e também nas fake news que vêm sendo espalhadas. Ele usou as redes para... não foi para se defender não, e sim para fazer ataques à imprensa. Sim, ataques ao mensageiro e não ao emissor da mensagem. O emissor da mensagem, o dono da mensagem, era ninguém menos que uma das estrelas, até tratado como um dos pilares de sustentação do governo Bolsonaro, a ponto de fazer sombra até para o próprio presidente. Sérgio Moro anunciou a demissão pondo fim a uma crise que já se arrastava havia meses e chegou ao auge quando Bolsonaro tentou mais uma vez afastar o delegado federal que era homem de confiança de Moro. O ministro não só acusou o presidente, como fez uma declaração que viralizou nas redes sociais ao dizer que o governo anterior deu autonomia à Polícia Federal, se referindo às investigações da Lava Jato. Ao citar o ex-presidente Lula, Moro acabou cometendo um ato falho. Olha só. Lembro que foi até o superintendente, Maurício Valesco, recebeu uma ordem de soltura ilegal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então condenado por corrupção, preso. Essa ordem emitida por um juiz incompetente, depois isso foi reconhecido nas demais instâncias. Foi graças à autonomia dele e ao sentimento da necessidade de cumprir o dever que ele comunicou às autoridades judiciárias e foi possível rever essa ordem de prisão ilegal antes que ela fosse executada. Gente, ele falou prisão ilegal de quem? Ele falou prisão ilegal do ex-presidente, acho que foi meio... Que confusão, né? Que confusão, acho que foi um... né? Acho que ele queria dizer outra coisa, acho que ele queria dizer soltura ilegal. Imediatamente as redes sociais se agitaram e as hashtags começaram a subir, tratando inclusive dos nomes dos ex-presidentes Lula, Dilma, e não por acaso brincando até que Sérgio Moro talvez tivesse mudado de lado. Essa aí deseja boas-vindas ao novo camarada do Partidão. Esse outro anuncia que Moro já é comunista na Austrália, numa referência ao fuso de 12 horas a mais em relação ao Brasil. O humorista Marcelo Taz brincou com a rede bolsonarista que espalha fake news. O Conversa Afiada também brincou com o que seriam os 3 motivos para a saída de Moro e postou uma foto do presidente com os 3 filhos. Daltan Dallagnol, da Lava Jato, disse que as denúncias de interferência na Polícia Federal são gravíssimas.
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso falou até em pedido de renúncia. Pois é, as entidades da esfera civil se manifestaram já muito rapidamente, inclusive tocando no aspecto impeachment, sugerindo, manifestando-se aí a favor da abertura de um processo de impeachment. Os presidentes da Câmara e do Congresso se reuniram a portas fechadas, o Supremo se calou e os militares se aquartelaram. Qual a sua opinião? Qual a sua opinião? Comente com a gente, o espaço está sempre aberto aqui para você. Participe conosco dessa transmissão. Todo ponto tem o seu contraponto, né? Aqui no ClickTube News a gente faz questão de observar isso e de abrir espaço para as opiniões as mais diversas. Entre os nossos ClickTubers, por exemplo, cada um tem sua opinião. E o espaço para discuti-las, para expô-las, é sempre garantido. A saída de Sérgio Moro do governo demonstra coerência com as posições defendidas por ele de ser um símbolo contra a corrupção e, ao mesmo tempo, uma figura que luta contra o jogo de interesses políticos. Deixando o ministério dessa forma, ele se torna um nome forte para a candidatura à presidência. Do ponto de vista do marketing, houve uma oportunidade de se afastar de qualquer problema saindo por cima, e ele se agarrou a essa chance. Por outro lado, o que se vê é Bolsonaro cada vez mais envolvido com grupos políticos, o que vai enfraquecendo a figura dele como presidente. Quanto mais ele seguir por este caminho, mais próximo ficará de Rodrigo Maia e da velha política, repetindo erros anteriores e perdendo apoiadores. Esta crise na área da segurança acaba por ofuscar, em alguns aspectos, a crise da saúde. O tema coronavírus passa a dividir as manchetes, os noticiários e as redes sociais com a saída de Moro. Isso, de certa forma, coloca em segundo plano as tensões que existiam especialmente envolvendo as posições de Bolsonaro e do governador de São Paulo, João Dória, sobre as melhores medidas para o equilíbrio entre o isolamento social e a economia. Considerando que Dória já não tem conseguido adesão do plano, nem mesmo nas prefeituras aliadas a ele, esta mudança de holofotes pode colocar a tese de Dória na sombra. O Brasil assistiu de camarote ao divórcio litigioso mais barraqueiro da história da República Brasileira, entre Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro e o presidente têm muito em comum. Ambos querem a cadeira de presidente da República em 2022. Ambos buscam o mesmo eleitorado. Conservador, antipetista, anticomunista e que acredita em discursos fáceis de combate à corrupção. Ambos também têm uma característica em comum. Eles não sabem receber ordens, ambos adoram mandar. Um é ex-juiz, o outro é ex-capitão, presidente da República. É óbvio que cedo ou tarde você ia haver um conflito incontornável entre os dois. O atrito vem desde o início do mandato de Bolsonaro, tentando cercear as escolhas de Moro, tentando influir politicamente nas escolhas do gabinete de Moro, que olimpicamente, e demonstrando uma flexibilidade da coluna absolutamente espantosa, veio driblando até chegar à questão da mudança do superintendente-geral da Polícia Federal. Os dois caíram, um caiu atirando, o outro sentiu o golpe e fez o discurso mais desconexo da história da República Brasileira, tentando se defender. Para Bolsonaro, o futuro é incerto, nebuloso e de águas muito agitadas. Moro sai bem nesse primeiro momento, com uma avaliação positiva. Mas daqui a 2 anos, muito provavelmente, todo mundo vai lembrar o que ele fez no verão passado. Ao lado da sua equipe de ministros, o presidente seguiu o roteiro que o filho tinha iniciado mais cedo. Começou o pronunciamento atacando Sérgio Moro, dizendo até que partiu do ex-ministro a aproximação com ele, Bolsonaro, na campanha no segundo turno. Só depois de eleito é que Bolsonaro teria decidido chamar o ex-juiz. Bolsonaro reclamou mais uma vez da mídia, continuou atacando Sérgio Moro, dizendo que ele era omisso no cumprimento da lei, que não interferiu em prisões de comerciantes consideradas ilegais por Bolsonaro. Diz que não tinha mágoa de Moro, que tinha direito por lei de interferir na Polícia Federal e escolher sim o delegado-geral que fosse da confiança dele. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro
depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Reconheço as suas qualidades em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. E outra coisa, é desmoralizante para um presidente ouvir isso, mais ainda externar, ou não trocar, porque não foi trocado, sugerir a troca de 2 superintendentes entre 27. O do Rio, a questão do porteiro, a questão do meu filho 04, o Renan, que agora tem 20, 21 anos de idade, quando no clamor da questão do porteiro, do caso Adélio, que os 2 ex-policiais teriam ido falar comigo, também apareceu que o meu filho 04 teria namorado a filha desse ex-sargento. Eu comecei a correr atrás. Primeiro eu chamei meu filho. Abre o jogo. Pai, eu saí com metade do condomínio, nem lembro quem é essa menina, se é que eu estive com ela. Hoje a vida é assim. A intenção de dizer que o meu filho namorava a filha do ex-sargento era que nós tínhamos um relacionamento familiar. Eu não me lembro dele. Pode ser até que tenha tirado foto com ele. Durante pré-campanha e campanha era comum eu tirar em média 500 fotografias por dia, porque essa era a minha imprensa. E daí eu fiz um pedido para a Polícia Federal, quase com por favor, chegue em Mossoró e interrogue o ex-sargento. Foram lá, a PF fez o seu trabalho, interrogou e está comigo a cópia do interrogatório, onde ele diz simplesmente o seguinte: a minha filha nunca namorou a filha do presidente Jair Bolsonaro, que a minha filha sempre morou nos Estados Unidos. Mas eu aqui tenho que correr atrás disso? Ou é um ministro, ou é uma Polícia Federal que tem que se interessar? Não é para me blindar, porque eu não estou em curso em nenhum crime. A mídia, outras instituições já me botaram de cabeça para baixo, chacoalharam tudo. Levantaram até que com 5 anos de idade, revista Época, eu chamava uma mulher de gorda em Eldorado Paulista. Descobriram, eu nem sabia, que a avó da minha esposa já foi presa por 3 anos por tráfico de drogas. Confesso que não sabia. E se eu soubesse, teria casado com a senhora Michele assim mesmo. Depois de novas críticas ao ex-ministro, o presidente Bolsonaro disse que encerraria a entrevista coletiva lendo um texto que foi redigido por ele. A exoneração ocorreu após uma conversa minha com o ministro da Justiça, pela manhã de ontem. À noite, eu e o doutor Valeixo conversamos por telefone e ele concordou com a exoneração a pedido. Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai me chamar de mentiroso. Não existe uma acusação mais grave para um homem como eu, militar, cristão e presidente da República, ser acusado disso. Vocês chegaram a reparar na ausência de um ou outro ministro ali, em meio àquela tropa de choque do governo Bolsonaro? Tá faltando um ministro, outro. A internet reparou e fez mais brincadeiras. Abraham Weintraub e Paulo Guedes no paredão? Se bem que o ministro Guedes estava lá, sim, estava até usando máscara por conta da pandemia. A crise no governo vai se tornando uma rotina nesse momento, que é um momento difícil para a nação inteira. Por isso, o julgamento público, medido pelo nível de barulho, né, dos panelaços, hoje subiu muito. Esse praticamente nível 1.
A imprensa toda anunciou isso. Dando descrédito. Cara, tem alguém com uma JBL tocando a música do Caixão, altão, velho. Se a pressão popular agrava o momento político, a pressão econômica coloca em risco o futuro, o equilíbrio, a economia do país como um todo. Como a gente podia esperar, o mercado financeiro viveu um dia de cão. Tudo por causa da demissão do ministro Sérgio Moro, que ainda por cima acusou o presidente Bolsonaro de interferir politicamente na escolha do novo superintendente-geral da Polícia Federal. O dólar chegou a bater 5,70 e fechou a 5,66. Já a bolsa despencou até 8%, recuperou um pouquinho e fechou em 5,4%. E isso porque alguém de muito bom senso convenceu o Bolsonaro a só fazer o discurso depois que os mercados fechassem. Porque, a contar pelo nonsense que foi a declaração do presidente, muito provavelmente o dólar teria batido 7. A bolsa poderia ter despencado até circuit breaker. Independentemente disso, a gente começa a perguntar: a bola da vez vai ser o ministro Guedes? O posto Ipiranga, será que já está trabalhando o seu currículo no LinkedIn, esperando uma proposta de trabalho? Isso por quê? Enquanto a gente vive uma pandemia, pessoas perdendo emprego, pessoas sem dinheiro, o governo não consegue definitivamente transferir os recursos para as pessoas que precisam, os R$ 600 do auxílio emergencial, uma série de problemas técnicos, uma série de pedidos sobre análise, e ao mesmo tempo também não faz chegar o dinheiro às empresas. Aquele empréstimo emergencial de 2 meses de folha de pagamento das empresas, 90% dos empresários ainda não receberam um centavo, não tiveram acesso a esses recursos. Então, com o país desmoronando, a economia em frangalhos e a inoperância de Paulo Guedes, não é muito difícil imaginar qual vai ser a bola da vez da roleta russa do presidente Bolsonaro. Nesta edição especial do ClickTube News, deste dia de política quente, densa, agitada em Brasília, sobretudo por conta do pedido de demissão do agora ex-ministro Sérgio Moro e também do pronunciamento feito em função desse pedido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós viemos para vocês até aqui as repercussões dos dois momentos. Primeiro, o pedido de demissão por parte do agora ex-ministro, e, na sequência, o pronunciamento aí cercado da maior parte dos seus ministros, que fez o presidente Jair Bolsonaro a partir de 5 da tarde. Foi um pronunciamento longo, aproximadamente 1 hora, até onde eu consegui acompanhar, em que ele procurou mostrar como é que vinha se dando, como é que vinha acontecendo o calor da coexistência entre ele e Sérgio Moro dentro do mesmo governo. Houve manifestações de parte a partir da saída do ministro Moro e também do pronunciamento do presidente Bolsonaro, manifestações muito mais intensas até do que já tinha observado durante esse governo. O ex-ministro Moro, por conta disso, até da intensidade dessas manifestações, fica no ar um indicativo, talvez, de que o ministro Moro fosse muito provavelmente o mais popular dos ministros do governo Bolsonaro, da equipe do presidente Bolsonaro. Olha, informações vindas de Brasília dizem que alguns assessores até tentaram atuar ali como bombeiros para, uma vez mais, abafar essa crise ou jogar uma água naquela fervura e evitar
mais desgastes entre Bolsonaro e Moro. Eu digo mais desgastes porque esse não foi o único ponto de atrito entre os dois nesse ano e meio para o governo Bolsonaro. Já houve outros. Todos, sem exceção, resolvidos com o que pode-se entender como uma compreensão, vamos colocar assim, por parte do agora ex-ministro Sérgio Moro. Menos desta vez. Dessa vez ele realmente não quis aceitar aquilo que lhe estava sendo imposto, que é uma atitude bastante peculiar do presidente Bolsonaro, né? O presidente, por parte dele próprio, ele costuma sempre dobrar a aposta em cima das questões onde ele quer ver uma determinação, uma observação dele, uma opinião sendo respeitada. Foi o que ele fez mais uma vez. Ele acabou levando adiante o enfrentamento com o Sérgio Moro e, ao longo do dia inteiro, de ontem, o dia todo, hoje, o dia todo, o que se viu foi exatamente fatos e repercussões, desdobramentos dos fatos envolvendo aí esse embate entre o presidente Sérgio Moro. Uma informação também já em redes sociais, Sérgio Moro disse que nunca usou a permanência de Valeixo, Maurício Valeixo, ex-diretor-geral da Polícia Federal, jamais usou a permanência de Valeixo como moeda de troca para indicação dele, Moro, a uma das duas vagas que vão se abrir mais proximamente para o Supremo Tribunal Federal. Essa posição do ministro Moro já foi adotada, já foi divulgada, expressa por ele nas redes sociais, imediatamente após o pronunciamento feito pelo presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro Moro, portanto, já assistiu, viu os argumentos que o presidente trouxe para rebater, na ótica dele, da forma como ele achou conveniente ou adequado ou suficiente, rebateu os pontos de acusação que Sérgio Moro trouxe a público quando no momento do seu pedido de demissão. Portanto, Sérgio Moro assistiu, teve notícia das informações as quais Jair Bolsonaro se valeu para contra-argumentar durante seu pronunciamento, e ele próprio, Sérgio Moro, respondeu dizendo que um dos pontos principais jamais usou a permanência de Maurício Valeixo à frente da PF como moeda de troca para que ele próprio, Sérgio Moro, fosse guindado a uma das vagas para o STF. Queria agradecer sempre as participações de vocês que estão sempre com a gente, ajudando a gente a fazer as nossas transmissões. A gente está muito, quer sempre contar com vocês. O presidente Bolsonaro, salientar que alguns pontos desse pronunciamento chamaram bastante atenção, que havia ali um certo tom. Primeiro o deslocamento desta grande parte da equipe de governo do presidente Bolsonaro para acompanhá-lo nesse pronunciamento. Praticamente todos os ministros estavam lá. Quem não estava, aliás, Abraham estava levando ele público. Aí o presidente Bolsonaro está, mas como uma demonstração do presidente Bolsonaro ao dizer que os ministros apanham sim quando tem que apanhar. E ele mesmo, como um exemplo, mas o ministro da Educação não estava presente. O que também acabou perpassando ao longo da narrativa, ao longo do pronunciamento do presidente, deixou no ar uma impressão de que havia aparentemente uma tentativa desesperada para manter mobilizados aqueles seus apoiadores mais fiéis, não perder a mão com relação a este grupo de eleitores, a este grupo de apoiadores. Uma tentativa bastante enfática neste sentido. Quando, por exemplo, o presidente menciona que mandou desligar o aquecimento da piscina do Palácio, que mais tarde a internet chegou a responder dizendo que o aquecimento é por energia solar, né? Fica a dúvida, não é? Mas o presidente mencionou que mandou desligar o aquecimento da piscina do Palácio da Alvorada, ou ele falou também sobre a crise do Inmetro, que foi uma tentativa de evitar que a população pagasse pela troca de odômetros e outros aparelhos que o Inmetro estava tentando proceder. Quando ele faz esse tipo de menção, ele traz para ele própria a narrativa do combate à corrupção. Vejam, ele, presidente Bolsonaro, trazendo para si
uma tentativa de se mostrar ele próprio um combatente da corrupção. Imagem muitíssimo associada, muito diretamente, a Sérgio Moro. Bom, na minha opinião, o que fica toda essa crise é que há, sim, interesses pessoais em cada um dos servidores que ocupam cargos públicos, inclusive no poder executivo, dentro do governo, só que, de um jeito ou de outro, fica parecendo também que a preocupação com a imagem pública, seja do presidente, seja de Sérgio Moro, agora ex-ministro, acabaram falando mais alto no momento em que o país precisa de direção, foco e de liderança para vencer provavelmente aquele que é o seu maior desafio em todos os tempos. Neste momento, a população está querendo liderança que a ajude a sobreviver em meio a uma pandemia, uma crise sanitária, uma crise de saúde, que está matando gente. Não sei qual é a sua opinião, o espaço está sempre aberto para que você possa encaminhar para nós aquilo que você pensa, as dúvidas que você tem, as críticas que queira fazer. Sendo que, no momento de salvar vidas, proceder aquilo que tem que ser a prioridade zero, deveria ser realmente o principal objetivo, seja para Sérgio Moro, para Jair Bolsonaro, para todos que integram a equipe de governo, porque são eles que têm a incumbência de liderar 200 milhões de brasileiros. E esse momento é um momento muito delicado. Inclusive também sem perder de vista a questão econômica, mas a prioridade zero, essa que nos exige que fique em casa, é salvar vidas humanas. No momento em que se dá esse embate, para um lado contra o outro, tanto faz, ou até mesmo, como aconteceu com convites sendo formulados a Sérgio Moro, para ocupar posições dos governos estaduais, e ainda críticas ao próprio presidente da República por parte dos governadores, talvez, na minha cabeça, não é o momento. Na minha cabeça, teria que haver ali um foco principalmente naquilo que deve ser o principal desafio, que é combater a pandemia. É por isso que a gente se pergunta, por isso que o mundo se pergunta, quando é que a gente vai ser levado a sério? Quando é que o Brasil vai deixar de ser uma piada? Em termos internacionais, hoje, talvez mais do que nunca, o Brasil esteja entre os primeiros países do mundo no ranking daqueles que desempenham este papel. País que não é levado a sério, país que vai ser sempre uma piada. Eu espero que não. A gente é sério, a gente quer o bem, a gente quer construir, a gente quer a paz, a gente quer o respeito, a gente quer a igualdade, né? Para isso que a gente trabalha. O que é que vocês acham? Para nós é sempre muitíssimo importante saber a opinião de vocês. O nosso espaço aqui está aberto. Vai lá nas nossas redes sociais, nas nossas páginas oficiais, deixe para a gente seus comentários, as suas críticas, suas observações. Ajude a fazer aqui o nosso jornal. A gente não é perfeito, a gente com certeza erra e acerta e erra, a gente faz tudo na tentativa de fazer o melhor. Será que estamos conseguindo? Por favor, opine também sobre a vida do país, sobre o momento que o nosso país está atravessando. A gente tem que estar todos juntos. E obrigado por estar sempre com a gente quer vocês sempre mais perto ainda. É um pedido uma vez só. Vai lá, inscreva-se nos nossos canais, na plataforma ClickTube, aqui no ClickTube News. Os nossos produtores de conteúdo, nossos conteudistas, têm produção de vídeos com conteúdos dos mais variados possíveis. Tem esporte, tem cultura, tem saúde, bem-estar, política, economia, artes, espetáculos, cultura, meio ambiente, tem de tudo. Está tudo facultado para você, você é nosso convidado, vai lá, inscreva-se nos nossos canais, aí você aciona aquele sininho que tem do lado direito, você fica rapidamente sabendo tudo que a gente produz, assim nos ajuda a produzir, e a gente produz, porque a gente quer estar sempre com vocês, como estivemos hoje, uma vez mais. Duas notícias muito rápidas, antes da gente encerrar essa edição especialíssima do ClickTube News. Uma delas dá conta de que a Procuradoria-Geral da República decidiu abrir inquérito para apurar as denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Outra informação, no início da edição desta sexta-feira à noite do Jornal Nacional, foi divulgado que o jornal, imediatamente após o pronunciamento em que Sérgio Moro pediu demissão, o jornal entrou em contato com a equipe do ex-ministro, àquela altura ainda ministro,
para pedir provas sobre as acusações que fez ao presidente Jair Bolsonaro e ao governo. E, de acordo com o jornal, o ex-ministro as teria apresentado. Fica aí no ar, portanto, essa observação que é importante e que, com certeza, vai constar do trabalho jornalístico que vocês terão acesso proximamente. Só a partir daí que a gente vai saber quais serão os próximos desdobramentos da saída de Moro e do pronunciamento de Jair Bolsonaro. Quero agradecer muito a você que está sempre com a gente, desejar que você fique bem, fique com Deus, fique em casa, fique com a gente sempre. Obrigado, gente. Foi um prazer trazer para vocês essa edição especialíssima do nosso Click to News ao vivo. Até a próxima.